Pastor Moacir me deu a incumbência, né, e a responsabilidade de estar aqui nesta manhã, compartilhando com os irmãos da Palavra de Deus. É uma honra, um privilégio, uma responsabilidade também estar aqui, e eu só tenho a agradecer a Deus, né, porque nosso pastor ele tem essa visão, né, de motivar todos nós a trabalharmos na casa do Senhor, né, com oportunidades, com formas de adorarmos a Deus com nossos dons, com nossos talentos, com o que nós temos, com o que nós somos, né. Eu não vou dizer que eu tenho o dom da palavra, não, mas Deus sabe todas as coisas, né? De repente Ele já está me preparando para alguma coisa maior que eu não sei, mas que Deus esteja me conduzindo nesse momento. Vamos estar abrindo nossas Bíblias, Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, para estarmos pensando sobre quem somos. Quem somos? Individualmente, nós temos um nome, nós temos documentos, né? Tem até alguns meios de comunicação que usam a expressão foi formado um CPF novo, outras situações foi cancelado o CPF por conta de algumas coisas que as pessoas no mundo fazem, né, e tem essas expressões. E nós temos realmente, cada um tem um número de documento, cada um tem um número de CPF, cada um tem um nome próprio, né, e isso cria na gente individualidades, faz da gente um ser único, aonde quer que nós vamos, aonde quer que nós fomos, né, com quem nós estivermos, aonde nós estivermos. E pensando sobre isso, eu estava lendo vários textos, pensando o que eu poderia trazer para os irmãos aqui, pedindo orientação a Deus para isso, e Ele me deu essa referência de Mateus 6. Mateus 6, na primeira parte ali, o texto nos ensina a orar, né? Até a oração do Pai Nosso, ela está aí nessa primeira parte, que nos leva a entender o que é esse relacionamento com Deus, o que nós precisamos para estar mais próximos de Deus, e a oração que muitas das vezes nós ouvimos falar aqui do púlpito, né, que é necessária para a nossa vida, que é necessário para o nosso dia a dia, nós acabamos negligenciando isso, né, pensando que nós somos capazes por nós mesmos. Nós somos motivados a isso, né? A sociedade em si, ela não tem essa preocupação de falar com a gente assim, você pode ir com calma, você não precisa se preocupar tanto, você pode ser você mesmo. A sociedade está sempre cobrando alguma coisa de nós no sentido de sermos mais ativos, mais produtivos, mais ricos, termos mais bens, né? Então, nessa primeira parte aqui de Mateus 6, ele fala sobre essa questão da oração, e essa oração que nos leva, né, a estar perto de Deus, a estar entendendo quem nós somos aqui, onde nós estamos, né, nessa terra. Na segunda parte aqui, quando ele fala sobre o comportamento dos outros, né, porque muitas vezes nós nos espelhamos mais nos outros do que em nós mesmos, né, e vem essa pergunta na nossa mente sempre, né, em todas as vezes que nós estamos em algumas situações que precisamos tomar decisão. Quem eu sou? O que eu posso falar que não vai causar incômodo na outra pessoa? O que eu posso falar que não vai causar rejeição naquilo que eu estou falando? Não sei, né? Eu tenho que ver alguém que falou alguma coisa parecida, vou tentar copiar alguma coisa do que a pessoa falou e vou tentar não ser tão eu vou ser mais o outro, porque o outro fala melhor, porque o outro se explica melhor, porque o outro tem uma referência melhor. Então, essa segunda parte, ele fala sobre isso, né? Por exemplo, do versículo 17, que ele fala, tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto, porque havia um hábito naquela época, e hoje também, né, ainda há um hábito ainda de, tipo assim, eu fiz alguma coisa para Deus, então tenho que mostrar para todo mundo que eu fiz alguma coisa para Deus. Né, se eu passei uma noite no campo adentro, eu tenho que mostrar que eu estou cansado. Se eu passei uma noite jejuando, ou passei um dia jejuando, eu tenho que mostrar que eu estou jejuando. Se eu tirei o chocolate da minha vida, eu tenho que deixar todo mundo saber que eu tirei o chocolate da minha vida, porque eu tenho que aparecer, né, eu tenho que mostrar que eu estou sofrendo, ou que eu estou fazendo alguma coisa para Deus, fora dos padrões normais. Mas, a parte que eu quero refletir com os irmãos nessa manhã, e aprender também junto com vocês, está a partir do versículo
25, do 25 até o 34. Mateus 6, do 25 ao 34. Eu vou estar lendo aqui os versículos ímpares, os irmãos acompanhem aí os versículos pares, por favor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, nem pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar? Querido Deus e Pai, aqui está a sua palavra, Deus, exposta, ó Pai. Que ela venha nos trazer, ó Deus, reflexão, venha nos trazer crescimento, venha nos trazer, ó Deus, fortalecimento da nossa fé, ó Pai. Que possamos, ó Deus, através da Tua palavra, buscarmos sermos pessoas melhores, sermos cristãos melhores, ó Deus, representantes do Senhor aqui nesse lugar onde nós vivemos. Que tudo nós possamos fazer para a honra e glória do Seu nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, aí pensando nesse tema, quem somos, né? Eu cheguei nessa parte do texto que fala sobre essa coisa da ansiedade, né? A ansiedade que, na maioria das vezes, é um sentimento ruim que nós temos, preocupados por alguma coisa que nós não conhecemos. Então, isso vai criando uma expectativa, vai criando um ar, né, que eu costumo falar com meus alunos lá na autoescola, vai criando um ar na pessoa, que a pessoa vai inchando de uma maneira que ela fica até sem respiração, porque ela fica preocupada, não sei como é que vai ser, eu me preparei tanto para fazer uma prova de trânsito, e na hora lá não sei, a pessoa pode me olhar estranho, pode não gostar de mim, não sei o que e tal, mas isso é o quê? Fruto da ansiedade, por conta de algo que a gente não conhece. Então, a palavra de Deus aqui, ela nos mostra que nós podemos, não vamos conseguir superar isso porque somos humanos, né? Isso aí é fato, não tem como nós disfarçarmos, dizer, ah, não estou ansioso, não estou preocupado, não, está tudo bem. Não está tudo bem. O frio na barriga tem, a preocupação vem, mas o que a gente pode, como servo de Deus, como cristão, estar lembrando? Dessa palavra que Deus fala aqui, né? Não andeis ansiosos quanto à nossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir, né? Essa preocupação desenfreada que leva o mundo a estar nessa correria, nessa coisa do dia a dia, porque eu tenho que trabalhar mais, porque eu tenho que ganhar mais, porque eu tenho que ter mais um cartão de crédito, porque só um talão de cheque não resolve, eu tenho que pegar um empréstimo para pagar daqui a pouco, porque eu preciso ter isso, a mídia está dizendo, meus amigos estão dizendo, meu carro já não está legal, eu tenho que trocar ele, eu tenho, nós não temos. Essa coisa que nós temos o tempo todo, principalmente com essas coisas materiais, nós não temos. Nós temos que buscar a serenidade, nós temos que buscar a direção de Deus para tudo aquilo que a gente faz nas nossas vidas, né? E essas coisas que a sociedade diz que tem e cobra, né, que nós sejamos desse jeito, que nós possamos
adquirir mais bens só nos leva a quê? A esfriamento, né, espiritual, porque a gente não tem tempo para descansar, a gente quer descansar o máximo que a gente conseguir, né? Se eu faço uma faculdade, se eu trabalho durante o dia e chego em casa, eu estou cansado, acabou, vou comer e vou dormir. E no dia seguinte eu tenho outra rotina pré-estabelecida que eu tenho que cumprir. Então, a parte espiritual acaba ficando de lado. E a gente acaba negligenciando a parte da oração, né? Como fala aqui na primeira parte, a gente acaba negligenciando isso porque a gente acha assim, não, vou levantar, vou fazer o que eu tenho que fazer, porque eu sou uma pessoa responsável, tenho que mostrar para a sociedade que eu sou responsável, né? E a sociedade tem que ver que eu cumpro com os meus compromissos. Então, nessa parte de texto aqui que nós lemos, nós vemos aqui 3 vezes a palavra dizendo, não andeis ansiosos. Aí tem isso aí no versículo 25. No versículo 31, não andeis, pois, inquietos. Né? E no versículo 34, o último, não vos inquieteis, ou seja, é um sentimento próprio do ser humano. Né? A gente está inquieto, a gente está preocupado, a gente está pensando no amanhã e esquecendo o que a gente está fazendo hoje. É próprio do ser humano. Tanto é que a palavra alerta a gente para não ficar desse jeito, para buscar no Senhor, para buscar sabedoria em Deus, para buscarmos orientação do próprio Deus. A correria do dia a dia nos impede, né, de fazer isso, como eu falei agora há pouco. E essa correria desenfreada, mesmo que seja com um objetivo claro, objetivo definido, ela só faz sentido se Deus estiver antes disso tudo. Né? Eu costumo falar lá com os embaixadores algumas vezes que eles me pedem para fazer algum estudo, que os povos da antiguidade eles faziam de tudo. Eles entravam em guerras em semanas e meses, né? E se machucavam e voltavam para casa, e voltavam para a guerra de novo, mas eles sempre tinham a parte espiritual como primordial. Eles não saíam dos seus países ou das suas aldeias sem antes falar com os deuses deles. Né? Eles tinham esse ritual. Por que a gente, como cristão, conhecedor da palavra, a gente abre mão disso muitas vezes? Porque a gente acha, né, cansativo, de repente é incômodo, ter que acordar mais cedo, meia hora mais cedo, para poder dedicar aquele dia a Deus, sendo que Deus já está agindo na nossa vida a partir do momento que a gente já acordou. Né? Cientificamente falando, né, a gente tem uma cientista aí que, se depois quiser falar a respeito, só da gente acordar e ter consciência que nós, né, somos nós mesmos, já é um milagre, já é Deus agindo na nossa vida. O que vem daí para frente é resultado da comunhão que nós temos com Ele. Né? Se nós temos busca da palavra, leitura da palavra e oração, a gente pode até achar que alguma coisa de ruim aconteceu, que a gente não precisava ter passado por aquilo. Mas isso está acontecendo com a permissão de Deus. Porque Deus sabe o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa para crescer. Né? Muitas vezes a gente precisa não só ouvir palavras favoráveis, mas também palavras negativas, portas fechadas, para podermos entender que aquilo ali não serve para a gente. Não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Tudo aquilo que a gente se interessa, a gente se dedica. Estou falando a verdade ou estou equivocado? Tudo que a gente se interessa, a gente se dedica. Se eu quero ser um bom motorista, eu vou me dedicar a fazer cursos, a treinar e trocar de categoria de motorista, vou aumentando a categoria até eu chegar no nível que eu queira. Se eu quero ser um bom padeiro, né, Roberto? Além do curso, eu tenho que botar a mão na massa ali e aprender. Queimar uns pães de vez em quando, né? Quando eu era criança, lá no Floresta, que eu ia comprar pão, minha mãe já sabia que o padeiro tinha dormido pelo pão. Se tivesse muito preto, o padeiro dormiu. Se tivesse branquinho, tirou antes da hora. Estava aprendendo ainda, né? Então, tudo que a gente quer fazer, que a gente se interessa em fazer, a gente vai fazer, desde que a gente se dedique para isso. E o que a gente precisa para ser mais próximo de Deus? 2 coisas simples, leitura da Bíblia e oração. Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, alguém pode dizer, né? Infelizmente, eu só li a Bíblia 2 vezes, toda. Estou na 3ª vez e peço a Deus todo dia que me dê força para isso, não para virar um hábito somente por ler, mas que eu consiga aprender com a palavra dele. Mas tudo que a gente se dedicar para fazer,
né? E para a gente ser o melhor cristão, a gente precisa de quê? De leitura da Bíblia e oração. Ah, eu conheço todas as histórias da Bíblia já. Beleza, ué. Quantas pessoas já foram abençoadas por esse conhecimento? Ah, mas eu falo com Deus todo dia, o tempo todo, aonde eu estou. Amém por isso. A nossa vida tem que ser assim mesmo. Ué. A gente tem que estar em oração constantemente, aonde a gente estiver, comemorando, chorando, se divertindo, né? Trabalhando, né? Muitas vezes trabalhando muito mais ainda, né, Zé Luiz? Nos trabalhos que a gente executa, tem que ter muita direção de Deus, muita paciência. Então, a gente precisa disso. A gente precisa ter essa direção, né, de sabermos que nós temos um Deus a quem nós podemos recorrer e que aquilo que a gente precisa, que a gente quer fazer com interesse nosso, a gente vai fazer muito bem desde que a gente se dedique, né? Porque nós fazemos parte de alguma coisa maior que a nossa própria sobrevivência, né? Nossa própria sobrevivência é o quê? É acordar, vou me cuidar, né? Os cuidados pessoais, vou me alimentar, vou trabalhar para ter comida para eu me alimentar, para poder pagar meu aluguel, para poder pagar alguma prestação de carro, alguma coisa assim, beleza, vou fazer isso tudo. Mas sem essa ansiedade, sem essa preocupação desenfreada, preocupada, que leva a gente só a perder o sono, né, a ficar inseguro, em algumas situações até a depressão, né, por conta de alguma coisa que não conseguiu realizar, aquilo fica martelando na cabeça da gente e a sociedade cobrando em cima, e a gente acaba desenvolvendo essas outras questões também. Cansaço, insônia, uma confusão nas nossas cabeças, falta de paz, comigo mesmo e com os outros. São esses as consequências, né, dessa ansiedade gigante que a gente cria, às vezes, por conta do que a gente precisa para se manter, para viver nessa sociedade que nós estamos. O versículo 33 é um versículo que eu gosto muito, né? Tanto é que foi o que me chamou a atenção do texto, que fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Né? Quando ele fala em todas essas coisas, além dessas aqui que foi relatado aqui, do vestuário, da bebida, da roupa, da casa, tem todas as outras questões que vocês imaginarem, um curso, né, um instrumento, a forma de cantar, a forma de trabalhar para a casa de Deus, né? A casa de Deus é um celeiro de oportunidades, né, para a gente estar fazendo aquilo que a gente pode, aquilo que a gente quer, pode treinar, tem os instrumentos aqui, tem a ministra que dá aula de música, dá aula de instrumento para as crianças. A igreja é isso, ela é um celeiro de oportunidades. Então, se a gente tem interesse e quer crescer, né, espiritualmente, aqui as portas estão abertas para tudo isso, né? Que nós possamos estar buscando no Senhor sabedoria, possamos estar buscando no Senhor quietude nos nossos corações, para tudo aquilo que não está sob o nosso controle, para tudo aquilo que não depende unicamente da gente, né? Por mais que a gente ache que tem todo o poder, que pode resolver tudo sozinho, que não precisa de orientação nenhuma, porque já tem bastante base bíblica, bastante anos de igreja, que a gente possa estar buscando no Senhor essa sabedoria. E que não vos inquieteis, né, pelo dia de amanhã, que nós possamos nos dedicar a cada dia mais a estar fazendo a obra do Senhor, dentro do que a gente pode, do que a gente consegue, do que a gente para estar abençoando outras vidas também, para estar trazendo mais pessoas aqui para a casa de Deus, e com isso podemos estar crescendo juntos, glorificando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Essa palavra que Deus colocou no meu coração, que possa estar abençoando a vida de todos nós.